Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero falar sobre um vídeo que viralizou aí por esses dias no YouTube, no Facebook. É o vídeo de uma pastora quebrando imagens católicas, tá bom? E eu quero falar sobre esse vídeo porque eu fiz um outro, o anterior, falando sobre Valdemiro Santiago. E no vídeo eu falei sobre os seguidores de Valdemiro, que eles julgam os católicos pela idolatria. Eles dizem que os católicos usam imagens, mas eles compram lá a fronha do Valdemiro, a toalhinha santa, o tijolinho e tal. Eles falam mal da água benta dos católicos, mas eles compram a água que o Valdemiro vai lá no monte orar, né? Eles falam mal da idolatria aos santos, mas eles idolatram também Valdemiro e aí os pastores das igrejas dele. Na verdade, eles criticam e fazem a mesma coisa. Mas eu fui mal interpretado. Os católicos entenderam aí como uma ofensa. Então hoje eu vou falar sobre esse assunto dessa mulher, né, dessa pastora, que quebra as imagens, e vou dar minha opinião sobre imagens de escultura. Em primeiro lugar, no título do vídeo está aí, pastora quebra imagens católicas. Você pode ver que o título pastora está entre aspas. Por quê? Porque eu não acredito que exista aí base bíblica para o pastorado feminino. Não acredito. Se você que está me assistindo, você acredita e você defende isso, tudo bem, te respeito. Mas eu não acredito e eu não encontrei base bíblica para isso. Se você encontrar na Bíblia base bíblica para o pastorado feminino, coloca nos comentários, a gente pode debater. Eu tenho passagens bíblicas que vão contra isso. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha aqui, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então nós vemos que ele, quando ele fala do episcopado, ou seja, dos cargos de lideranças nas igrejas, né, daqueles homens que serão separados para esse trabalho, ele fala em masculino, o bispo, e ele diz aqui, marido de uma mulher. Então ele está falando para homens, ele não está falando assim, marido de uma mulher ou mulher de um só marido, que o bispo ou a bispa, ou fulano ou a fulano. Ele está dirigindo isso a homens. E no versículo 4, que governe bem sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Que governe bem a sua própria casa, que dirige a sua casa, que lidere a sua casa. Então ele está falando de liderança, do lar cristão. E nós sabemos, tem até um vídeo já, vou deixar o link para você também, do lar cristão. Sabemos que a liderança do lar cristão está reservada para os homens. Muito bem? No mesmo livro, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, olha aqui o que diz. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. A mulher aprende dentro da igreja em silêncio, com sujeição, com respeito à autoridade que foi concedida aos homens. No versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não permite que a mulher ensine na igreja, dentro da sua casa, mas que a mulher deixe a obra, essa tarefa de ensinar para os homens. É isso que a Bíblia diz. Se você pensa o contrário, tudo bem, não tem problema, te respeito. Mas a Bíblia ensina isso. Nós vemos que uma mulher que quer ser pastora, o trabalho de pastor é liderar, guiar, cuidar e ensinar as ovelhas. Uma mulher, depois que ela tem filho, tudo fica muito mais difícil para ela nessa época. Então, é uma tarefa para os homens e para a mulher cuidar dos filhos, cuidar da casa e dos maridos. Isso não é machismo. Isso foi uma coisa que Deus determinou. Por que Deus determinou assim? Não sei. Eu não sei o porquê de tudo que Deus faz, porque os caminhos de Deus eles são muito mais altos do que os nossos. O entendimento de Deus é muito maior do que o nosso. Eu não sei o porquê de tudo que Deus faz. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho que obedecer. Então, se Deus determinou que os homens fariam isso, eu acho que eu não tenho que questionar, mas simplesmente obedecer.
Então essa mulher, como pastora, para mim, já está fazendo a coisa errada. E ela faz uma coisa mais errada ainda. Começa a quebrar as imagens. Para mim isso aí é uma coisa feia, é uma coisa desnecessária e é uma coisa que não gera fruto. Adiantou ela quebrar a imagem? Acabou as imagens? Não acabaram? É a mesma coisa quando eu vejo pessoas rasgando ou queimando Bíblias. Com certeza isso me entristece um pouco, porque eu sei o poder que a Bíblia tem de transformação de vida e que nela tem as palavras da vida eterna. Mas aquele que queima a Bíblia, rasga, ela não acaba. Olha aqui, eu tenho muitas aqui na minha biblioteca. Então, isso aí é algo desnecessário. E o que ela fez vai gerar revolta nos católicos, vai gerar discussão, e talvez esses católicos nunca, jamais abram os ouvidos para um pregador do evangelho sério que queira trabalhar no lado da salvação nos seus corações. Talvez isso será uma porta fechada para sempre. E a Bíblia não ensina que devemos fazer isso. Ser intolerante com a fé das pessoas, maltratar, desrespeitar a fé das pessoas, a Bíblia não ensina isso. A minha posição sobre imagens é de que não deve-se usar isso. Os católicos dizem que é como uma foto. Se é como uma foto, por que não tiram? Né? E eles falam que não idolatram, mas nós vemos aí muitos vídeos na internet de pessoas sim se prostrando, adorando aquelas imagens, e isso é contrário à vontade de Deus. Somente Deus é que merece adoração, somente o nosso Pai que está no céu é que deve ser adorado. Então nós temos que combater a ideia e não as pessoas. Você não tem que ter ódio do católico, perseguir o católico, tentar machucar, ofender o católico. Você tem que combater essa ideia que é errada, que é antibíblica, que é contra a vontade de Deus. E na Bíblia nós temos um exemplo muito claro disso, de uma pessoa que viu uma cidade idólatra com imagens e tudo, e soube aí tirar vantagem dessa situação e trabalhar de uma forma evangelística. No livro de Atos, vamos ver aqui, capítulo 17, Paulo estava em Atenas. Atenas, na época de Paulo, ela tinha, em cada esquina tinha um altar ou um templo dedicado a uma imagem, a um deus. E cada esquina tinha um deus. E Paulo passeava em Atenas. No versículo 16, olha aqui. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo viu aquelas centenas e centenas de capelas, de imagens, de templos construídos a deuses estranhos, coisas terríveis, né? Que não tem nada a ver com o cristianismo. E ele falou, puxa, isso me perturba o coração, porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro Deus de Israel. E qual foi a atitude dele? Sair quebrando as imagens, destruindo tudo, xingando e se revoltando? Não foi assim que Paulo agiu. No versículo 22, quando Paulo estava no Areópago e ele teve uma chance de falar, olha o que ele fez. Versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é que vos anuncio. Então Paulo ele viu aquele monte de imagens, ele falou, olha, eu vejo vocês um tanto supersticiosos, que ficam acreditando em coisas inventadas por homens. E eu vi o templo de Zeus, de Mercúrio, de Netuno, de Urano, e eu vi todos esses templos a esses deuses aí de vocês. E eu vi um templo ao Deus desconhecido. Eles tinham adoração a tantos deuses que eles tinham medo de que algum deus não fosse adorado. Então eles fizeram ao Deus desconhecido, para que não fosse esquecido algum deus e ele pudesse se vingar dele depois. E o que Paulo faz? Paulo usa isso como estratégia, como começo para pregar o evangelho. Ele fala, aquele templo ao Deus desconhecido que está ali, eu vou apresentar esse Deus desconhecido. É o Deus de Israel. Versículos 24 em diante, olha aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há.
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que eu estou apresentando para você, ele não vai habitar num templinho aí, nessa capelinha que vocês estão fazendo. Esse Deus, ele é muito maior, né? Assim como também as imagens católicas, elas não podem prender ali dentro de uma igreja Deus. Deus, ele é muito maior, ele vive nos nossos corações. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. E as imagens, elas precisam ser carregadas, elas precisam ser limpas, elas precisam ser de manutenção, né? Receber uma pintura nova, mas o nosso Deus não. É assim que Paulo ensina. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, ordenados e os limites da sua habitação. Então, Paulo fala de um Deus todo-poderoso, de um Deus autossuficiente, de um Deus criador, e ele deixa bem claro para eles que esse é o Deus que eles devem adorar, que está acima de todas essas coisas. E é assim que nós devemos agir como cristãos. Ao invés de sair quebrando imagens, ofendendo a fé das pessoas, nós temos que falar do Deus todo-poderoso, aquele Deus que ele é tão poderoso que essas coisas, essas crenças se tornam desnecessárias. Não preciso ter uma imagem, não preciso ter um terço, não preciso ter uma folhetim de oração, não preciso ter a toalhinha do Valdomiro, não preciso ter o óleo ungido do R.R. Soares, não preciso de nada disso. Eu só preciso crer naquele que é o Criador de todas as coisas, que de um só homem fez toda a raça humana. E ele sim é poderoso para fazer, para desfazer e para cuidar de nós e principalmente para nos dar salvação. Essa é a mensagem que você deve pregar, essa é a mensagem que você deve levar ao mundo, com amor e com respeito, para que as pessoas possam abrir seu coração para o Evangelho, entender quem é o Deus Salvador, conhecer Jesus Cristo, a sua obra redentora e alcançar o caminho da salvação. Seja tolerante, seja amável, pregue a palavra de Deus com amor, com perfeição, com retidão, e você vai colher doces frutos de arrependimento. Obrigado e compartilhe esse vídeo.